Paulo Alves, em relação a esta matéria, não em relação aos pedidos, que se calhar ia falar também em relação aos pedidos. Não. Isto é só porque Eventualmente o JPP também ia dizer que faz pedidos ao Governo e que também não obtém respostas. Antes de começar por aí, cumprimento as pessoas que nos veem lá em casa, telespectadores, na diáspora, os colegas de painel e o Gil. E começando já por essa dica, é verdade, nós também fazemos pedidos ao Governo e só por intimação, só por tribunal é que conseguimos. Portanto, aqui já está a resposta dada. Como é que o Governo Regional também, então, vamos ficar satisfeitos com isso. Às vezes, age a resposta do Governo Regional. Mas relativamente à matéria do Porto Santo, há aqui umas questões que já foram faladas, com as quais também eu concordo, que é nomeadamente no que diz respeito às obras, à intervenção na GAR, porque faz parte das responsabilidades do concessionário, portanto, e faz parte do caderno de encargos, logo não é um investimento do Governo, mas é um investimento, portanto, da concessionária. O que significa que estamos perto de eleições, portanto, é uma... É um jogo político. A querer mostrar presença na Madeira é uma ação política, Gil. Eu acho que isto é uma ação política natural de quem corre a umas eleições, quem vai a um ato eleitoral. Portanto, mesmo que seja como ministro algo fragilizado. Mesmo que seja como ministro, algo fragilizado ou não, portanto, é uma ação política, é uma atividade política no momento em que se aproxima, tal como acontece com a vinda aqui do Primeiro-Ministro. É verdade, vai às jornadas, tudo bem. Mas eu lembro também em 2019, quando havia autárquicas, ou em 2021, perdão, quando houve as autárquicas, o Primeiro-Ministro também esteve cá, portanto, também havia assim... é normal que os líderes nacionais... Exatamente, venham cá, por isso é que eu digo. Portanto, isto são ações de políticas, de atividades políticas. O seu líder nacional cá. Tem sempre cá, porque, embora não sejamos um partido regional, mas sim, claro. É tudo cá. Mas relativamente à atividade do Ministro, é esta. No que diz respeito às ligações entre a Madeira e Porto Santo, isto é algo que se arrasta e acontece sempre. E já, como é que já foi dito, quando estamos a findar o prazo da adjudicação, portanto da concessão, há sempre problemas. Mas é por isso mesmo que, eventualmente, para o cidadão comum, se calhar é difícil perceber como é que não se consegue aprender com isto. Exatamente. Será que a burocracia... É um erro que comete sistematicamente. É verdade. Será que a burocracia é assim uma coisa tão complicada? Ninguém explica isso. Não se consegue perceber porque ninguém explica. Gil. Nós não percebemos e o cidadão comum também não percebe. Tal como não percebe. E há um elemento aqui que também a mim faz-me alguma confusão. O deputado Vítor estava a dizer que esta linha não é rentável. Ora, como é que se percebe? Temos uma linha de ligação entre a Madeira e Porto Santo a que chega a atingir 10 euros por minuto de voo. Ou seja, temos 14, 15 minutos, dá 140, 150 euros uma ligação. Paga. O preço, fora ou mais, exatamente. O Estado paga. Isso, sim, fora o que o Estado paga. Como é que isso se vazio? E muitas vezes o avião vai vazio. Porquê que não se explica às pessoas porquê que são estes valores exorbitantes? É uma questão que se coloca, ninguém explica, consegue explicar. Eu não consigo perceber qual é o raciocínio. Deve ser os custos da operação, penso eu, não sei. Mas estes valores, justificam-se ter estes valores assim e ir com o avião porque a 10%? Porque eu penso que também para o operador seria se calhar mais vantajoso ter preços mais baratos, não é? Para conseguir encher o... Mas desculpa, isso é uma falsa questão, porque o concurso está feito desta maneira. O operador é aberto um concurso com determinadas exigências. Os operadores que concorrem fazem as suas contas e dizem: bom, isto é tanto para nós termos esta operação com lucro, pagando os custos. Claro. Tem que ser o Estado a pagar isto, mais isto. É isto. E tudo o que os operadores cobram além ao passageiro é lucro. Exatamente. É lucro. Ou seja, é lucro. Não é lucro, mas quer dizer, é a faturação que se soma àquilo que eles recebem do Estado. E, portanto, para eles, viajar com o avião vazio, já recebem aquilo a que se propuseram receber. Exatamente. Viajar com o avião com passageiros, para além daquilo que contrataram, ainda vão receber mais. Mas a questão é que o Paulo Alves estava a colocar é, sendo pago ainda por cima pelo Estado, porque é que não é mais barato? Mais barato para um serviço desta dimensão? É uma lógica que não se consegue perceber, nem ninguém consegue explicar. Portanto, isto é algo também... Provavelmente no concurso deveria haver uma obrigação para não cobrarem mais do que aquilo do que X valor. Porque eles já recebiam pelo Estado o valor que cobria os custos e lhes dava valor. Exatamente, mas isso... É uma coisa que e esta ligação até é duplamente financiada, digamos assim, porque
pelo concurso pelo Estado. Mais o subsídio de mobilidade da Sem mais subsídio de mobilidade que sendo residentes... Em relação à questão da GAR, não sei se o Aerogar se queria falar, o Paulo Alves, em relação a este anúncio de investimento no Porto Santo. Pois, é isso que eu estava a dizer, que é algo que é da concessionária e, portanto, faz parte do caderno de encargos. Não é um investimento do Governo, mas é um investimento, portanto, que já consta. E agora, o que se devia de fazer é agora aproveitar e falar do plano de contingência. Portanto, já que se vai fazer um investimento, e é necessário pensar como ser uma alternativa ao plano de contingência, que implica ter uma placa, digamos, para estacionamento de aviões maior. Maior, exatamente. Há que pensar que, e cada vez mais, e nós temos assistido ultimamente, cada vez mais nós temos transtornos no aeroporto do Funchal, o aeroporto Cristiano Ronaldo, portanto, e há que pensar com alguma urgência, no fundo, com alguma celeridade, numa solução alternativa. Porque o futuro, e segundo as previsões, não é? Os especialistas dizem que cada vez acontecerá uma situação... Pode se tornar quase que regular esta situação. Exatamente. Ana, Paulo Alves, a sua opinião também sobre esta questão da vinda de António Costa e daquela expressão do PS. Exato, mas antes de ir aí, Gílio, só queria dizer que uma coisa que o deputado Vítor estava a dizer, que o ministro Galampa, portanto, vem numa visita, não tem nada a ver com a questão da política ou partidária, mas uma visita oficial, e que, embora o investimento no Porto Santo seja da concessionária e não há nenhum aproveitamento político, porque o próprio Albuquerque também aparece. Mas eu devo dizer que o Presidente do Governo, Miguel Albuquerque, também aproveita-se do momento para falar do investimento, para dar nas vistas. Porque, repare, se nós formos a ver, e se fizermos uma análise, ultimamente, das visitas do Sr. Presidente do Governo, o que é que o Sr. Presidente do Governo tem ido inaugurar ultimamente? Nós vemos muitos investimentos, são investimentos, empreendimentos privados. Nós vemos o Dr. Miguel Albuquerque em inaugurações de investimentos privados. Ou seja, o que interessa aqui neste momento e até às eleições é aparecer. Claro. Independentemente de ser um investimento privado... Mas isso não é o que todos os políticos fazem? Não sei se é o que todos os políticos fazem. Pode-se colocar a questão, Gil. Será que isto é eticamente, do ponto de vista ético, na política, é aceitável? Não, não é. É tentar iludir a opinião pública, no fundo é mostrar que está constantemente presente e em investimentos, e aos quais eles nem investiram nada. Mas imagino que o Presidente do Governo também Mas eu imagino que o Presidente do Governo ou outro político qualquer só vai a uma iniciativa ou um investimento privado quando é convidado. Exatamente. Não, mas quando é convidado, é quando há fundos comunitários envolvidos. É isso que eu ia dizer. Também passemos aos fundos comunitários. Muitos dos investimentos do Governo... Se os privados não quiserem convidar o Presidente do Governo... Paulo, desculpa, mas quem é que gera os fundos comunitários? Quem é que abre os avisos para apoiar as empresas? Claro. É o Governo da República a nível nacional e o Governo regional a nível regional. Exatamente. Mas pronto. Mas é, no fundo, que muitas vezes nós vemos situações em que há um aparecimento e fala-se do investimento. E fala-se do investimento regional. Há uma expressão que se usa muito que é um investimento regional, um investimento da região, e que não é um investimento da região. Mas nós assistimos muitas vezes a essas iniciativas. Mas um contribuinte fiscal residente na região é um investimento na região e da região. Mas repara uma coisa, o orçamento regional é de todos nós. Pois é, do contribuinte. Não é do Governo Regional. Exatamente, é o investimento do contribuinte. Portanto, no fundo, temos a ver aqui que isto é uma jogada e uma estratégia política. É uma estratégia, porque aqui desde o início, é uma estratégia política, uma ação política de campanha no momento... Mas é isso que se calhar não haverá políticos diferentes, eventualmente, nessa matéria. Eu não sei se há políticos diferentes, mas eu acredito que haja. Eu acredito que haja e que as pessoas devem nós vemos às vezes iniciativas dessas, quando elas se realizam em alguns dos municípios, independentemente da cor política de cada município, vemos lá os presidentes de Câmara. Não falei de nenhum em específico. Exatamente, também existe. Eu também critico isso. Não falei de nenhum específico. Eu estou a falar... Nós vimos isso das várias cores políticas. Exatamente. Independente das cores políticas, não estou a dizer que é da A, B ou C. Portanto, é uma atividade, uma forma de ser que, do ponto de vista político, eu acho eticamente reprovável, que é um aproveitamento e achar aparecer e falar como se fosse um investimento e afinal nada tem a ver com o investimento, apenas é um elemento convidado para estar presente no momento. Aparecer para a fotografia. Exatamente. Mas relativamente à expressão de que os madeirenses não gostam do PS e o PS gosta dos madeirenses... Mais ou menos. Mais ou menos isso. Nem sempre.
nem sempre... acontece também no país. Exatamente. Nem sempre, porque nós percebemos que... aqui na Madeira tem sido quase sempre, não é? Portanto, praticamente o PS sempre. nunca ganhou apenas em autarquias. É isso que nós temos diferenciado. Falávamos da política local, das autarquias locais, e eu acredito que, e neste momento temos provas dessas, que algum eleitorado gosta do PS e elegeu o PS para estar à frente dos destinos das autarquias. Portanto, do ponto de vista regional, nós temos tido o PSD a governar, agora em coligação, mas também temos vindo com o PS também subiu nas últimas eleições, o que significa que algum eleitorado que tem se identificou... Vamos perceber, Vítor Freitas, obrigado. O Paulo Alves parece que ainda queria acrescentar alguma coisa sobre isto, para passarmos a outro tema. Exato, Gil. Era só para acrescentar aqui uma coisa, que é um elemento que não foi falado ainda, que é, diz-se aqui, disse o secretário-geral do PS, que o PS gosta da Madeira e dos madeirenses. Devo dizer que quando se diz isto, é sinal que também deve-se mostrar pelas ações que realmente gosta. E deve-se cumprir aquilo que se promete. E uma das coisas que o secretário-geral do PS, António Costa, o primeiro-ministro, prometeu foi, por exemplo, o ferry. E ainda não chegou. Depois há o Miguel Albuquerque, que, portanto, também prometeu o ferry e não veio o ferry até agora. E devo dizer também, ser deputada do CDS, que o CDS, o seu colega de bancada, disse que em 2019, que se algum partido quisesse fazer coligação com o CDS, uma das exigências que tinha obrigatoriamente que cumprir e que eram palavras santas era a vinda de um ferry para a Madeira, nem que custasse 20 milhões de euros. Não são minhas as palavras, são do seu deputado Lopes da Fonseca. Portanto, daí que os madeirenses ainda estão à espera da vinda e da relação de cumprimento dessa promessa. Relativamente à conta da região de 2021, é ver que, e como já foi dito até pelo seu deputado Vítor Freitas, a conta está sempre associada a um projeto, a um orçamento, a um programa eleitoral, no fundo, que depois que são medidas colocadas por quem governa. E é aí que nós podemos colocar o dedo na ferida, ou seja, não é? E dizer, por exemplo, para 2021, pegando na área social, para 2021 havia a intenção e foi implementado o complemento social para os idosos. E no orçamento estava previsto 4,5 milhões de euros, não falha a melhor, à volta disso. E que já estávamos numa fase final, a partir de junho, até na Assembleia Legislativa Regional, e eu penso que foi a quando da discussão, não sei se foi a conta da região, mas uma discussão que houve, a secretária da Inclusão disse que a previsão era de chegarmos aos 6.800 idosos para o valor dos 4,5 milhões de euros. Que estavam orçamentados. A verdade é que ficou-se pelos 1.345 idosos que foram apoiados de 1,5 milhões de euros, ou seja, portanto, 28%. Mas a culpa é do governo, é dos critérios que eventualmente... A questão que se coloca é essa, como é que se projetou e como é que se fez a divulgação. E é uma coisa que é um facto, que ainda hoje continua a ser muito burocrática a forma como se aplica este apoio. É necessário que, no fundo, que os idosos peçam ao Governo Regional um apoio ao qual têm direito. Hoje em dia, facilmente, pelas plataformas que existem, facilmente se fazia cruzamento de dados e chega-se à conclusão, por via de outras entidades, de quem são realmente as pessoas. Portanto, há situações a apontar esta conta. Há situações a apontar, esta e outras mais que amanhã iremos debater. Ana Cristina